Arrocha família arretada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de física aqui no canal Física Arretada, onde eu estou dando continuidade à resolução, à correção da prova de física da FAMENE, aplicação 2024.2. Vamos lá para a questão 53, se liga. Uma força constante é aplicada em um objeto, imprimindo-lhe uma aceleração. Tal objeto está apoiado sobre um plano perfeitamente liso e horizontal, ou seja, ele despreza a ação de forças dissipativas. A partir do momento em que essa força é retirada, o corpo... Se liga, fera. Ele fala que inicialmente uma força constante, que eu vou chamar aqui de força F, ela é aplicada sobre um corpo, imprimindo-lhe uma aceleração. Ou seja, enquanto a força estiver atuando sobre o corpo, o seu movimento será um movimento acelerado, né? Essa força, com toda certeza, é a favor do movimento. Se essa força é a favor do movimento, o tempo está passando e a velocidade desse corpo está aumentando. E pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Perfeito aqui? Mas o que é que acontece? Ele fala que num determinado momento essa força é retirada. E é o que vem na sua cabeça. Opa, se essa força for retirada, o movimento não vai ser mais acelerado e ele para. Aí você vai lá e marca a alternativa A. Nada a ver, fera. Se liga, nós sabemos que fora essa força F, que atuava sobre o corpo, também sobre o corpo atuavam mais duas forças. Na direção vertical e sentido para baixo, o seu peso. Na direção vertical, sentido para cima, a força que o piso exerce sobre o corpo, essa força de compressão, essa força de reação normal. Mas como a superfície é horizontal, essa força normal e essa força peso, elas se equilibram. O que significa dizer que quando a força F é retirada, fera, a força resultante que atua sobre esse corpo é zero. Mas presta atenção. Quando você fala que a força resultante que atua sobre um corpo é zero, nós temos o que nós chamamos de situação de equilíbrio. Só que quando a gente fala em equilíbrio, a gente pensa logo em quê? Repouso. E não, fera. Nós temos duas situações de equilíbrio. Quando você fala que um corpo está em equilíbrio, se a força resultante é zero, é porque a aceleração do corpo também é zero. Mas você pode ter duas situações em que a aceleração de um corpo é zero. Ou ele vai estar parado, que seria o equilíbrio estático, ou ele estará em movimento retilíneo uniforme, que seria o equilíbrio dinâmico. Então, nessa questão aqui, como um corpo ele já tinha velocidade, ele estava em movimento, e de repente a força resultante nele vai para zero, por inércia, ele tende a permanecer em movimento. Todo corpo em movimento, por inércia, ele tende a permanecer em movimento. Ou seja, quando essa força, num determinado momento, for retirada, por inércia, esse corpo estará em equilíbrio dinâmico. Por inércia, esse corpo irá desenvolver um movimento retilíneo uniforme. Portanto, quando a força for retirada, ele continua se movendo em trajetória retilínea com velocidade constante. Perfeito? Portanto, para essa questão, a alternativa correta, fera, seria a alternativa E. O corpo continua movendo-se com velocidade igual à do instante em que a força foi retirada. A alternativa é de eu mereço seu like, mereço seu compartilhamento, porque aqui no Física Arretada o sucesso é treinável e o trabalho devolve. Até a próxima, fera!
Valeu!